tranquilo aqui, bora lá dar continuidade ao nosso assunto, aos assuntos de triângulo que a gente vinha estudando. E hoje a gente vai ver os pontos notáveis de um triângulo, que está no livro de vocês, os principais que aparecem aí são o ortocentro, o baricentro e o icentro. Então a gente vai ver com calma o que é cada um destes pontos notáveis. Primeiro, o ortocentro. A altura de um triângulo é um segmento que tem origem em um vértice e é perpendicular ao lado oposto ou ao seu prolongamento, chamado de base da altura. Então, primeiro, bora relembrar que é dois segmentos serem perpendiculares. Para dois segmentos serem perpendiculares, quando eles se intersectam, ou seja, quando um toca no outro, eu formo um ângulo de 90 graus. Eu já tinha falado para ti o que é o ângulo de 90 graus nas aulas passadas, tá? Então, eu peguei o triângulo ABC e vou estudar ele rotacionando. Note as linhas vermelhas, as linhas azuis e as linhas verdes são a mesma. Os três são o mesmo triângulo, só que olhado de forma diferente, tá? Eu vou traçar a altura em relação a cada vértice, ou seja, o vértice A, a altura dele, ó, H1, a altura fazendo 90 graus com o solo. O vértice C, a altura fazendo 90 graus com o solo. E o vértice B fazendo uma altura 90 graus com o solo. Então, essas três alturas que eu formo com o triângulo é o meu chamado ortocentro, tá? Então, as três alturas não, o ponto de encontro das três alturas, tá? As três alturas de um triângulo ou o prolongamento delas, como assim prolongamento? Tá vendo aqui o AB? Tá bem aqui, né? Só que ele não tá tocando na altura, certo? Mas se eu prolongar ele para cá, ó, aí ele vai tocar. Entendeu? Então, por isso que fala que as três alturas de um triângulo ou o prolongamento delas intersectam-se em um mesmo ponto chamado ortocentro, tá? O ortocentro, de acordo com a classificação dos triângulos, na tua página 9, classifica o ortocentro de acordo com os triângulos. No triângulo acutângulo, eu tenho três alturas, certo? Uma vinda do vértice A, uma vinda do vértice B e uma vinda do vértice C. Tá aqui as três alturas. Então, o encontro delas é o meu ortocentro. No acutângulo fica dentro do triângulo. No triângulo obtusângulo, tá? As três A, C e B se encontraram fora do triângulo, as três alturas. E no triângulo retângulo, B, O e C, as três se encontraram no vértice O. Está escrito bem aqui, ó. No triângulo retângulo, o ortocentro coincide com o vértice oposto ao maior lado do triângulo. Ou seja, se tu tem um triângulo retângulo, o ortocentro dele vai coincidir com o lado oposto ao maior lado. Quem é o maior lado? O lado BC, tá? Então, o vértice oposto é o vértice O, então o ortocentro está aqui neste ponto. Então, não te esquece, ortocentro é o encontro das três alturas do triângulo, ok? Nosso próximo ponto é o baricentro. Medianas e baricentro de um triângulo. Mediana de um triângulo é um segmento que une o vértice ao ponto médio do seu lado. Primeiro, basta lembrar o que é um ponto médio. Olha aqui no cantinho, o que é um ponto médio? Tu tem o segmento AB, tá? AB é uma distância. O ponto médio é aquele ponto que fica no meio dessa reta, ou seja, a distância de A até M é a mesma distância de M até B. Ou seja, o lado AM é o mesmo tamanho do lado MB, tá ok? Continuando. No triângulo a seguir, o segmento BP, está aqui o segmento BP, é a mediana relativa ao lado AC. Lado AC, então isso aqui é a mediana, ó. Esse segmento BP. Essa linha aqui, ó, essa reta, ela divide o segmento AC em duas partes iguais. O lado AP é o mesmo tamanho do lado PC. Por isso esses dois tracinhos aqui, ó, significa que esse lado é o mesmo tamanho desse lado aqui, tá? Todo triângulo ele tem três medianas relativas aos pontos médios de cada lado. Como assim três medianas? Olha aqui embaixo, ó. Tu tem uma mediana que sai do vértice A e vai dividir o lado BC em dois. Tu tem uma mediana que sai de C e vai dividir o lado BA em dois. E tu tem uma mediana que sai de B e vai dividir o lado AC em dois, tá? Então, o encontro dessas três medianas aqui é o meu chamado baricentro, entendeu? Então, encontro das alturas, ortocentro, encontro das medianas, baricentro. Vamos ver nosso terceiro e último caso, o incentro. O que é o incentro? O incentro trabalha com bissetrizes e incentro de um triângulo. A bissetriz de um triângulo é o segmento que une um vértice ao lado oposto, dividindo um ângulo desses vértices em dois ângulos congruentes. No exemplo abaixo, o segmento AS é a bissetriz interna do triângulo ABC. Então acompanha, o que me diz? O que é a bissetriz? De novo, ela sai do vértice, tá? Esse segmento que sai do vértice A vai até o lado oposto e o que acontece? Divide o ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, esse lado aqui que está com tracinho é o mesmo lado desse aqui que está com tracinho, a mesma medida de ângulo, ele divide o ângulo
em duas partes iguais. Só que, novamente, olha, um triângulo tem quantos ângulos no triângulo? 3. Então, já dividi o primeiro. Agora eu vou ter uma que vai dividir o segundo e vou ter uma que vai dividir o terceiro. E o encontro desses segmentos é o meu chamado incentro. Acompanha aqui melhor. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Saiu desse vértice aqui, separou o ângulo em 3 bolinhas para cá, 3 para cá. Certo? Outro aqui, ó. Outro segmento. Saiu aqui desse ângulo, uma bolinha para cá, uma para cá. Saiu aqui desse ângulo, 2 bolinhas para cá, 2 para cá. Ou seja, 3 ângulos todos divididos de formas iguais aqui, ó. Tá? E o encontro dessas retas, que é esse ponto bem aqui no meio, onde as 3 se encontram, é o meu chamado incentro. Então, detalhe, é possível traçar com centro no incentro uma circunferência escrita no triângulo. Como assim com centro no incentro? O centro da circunferência, o ponto que está no meio da circunferência é sempre o incentro, dentro do triângulo. Por exemplo, tá aqui, ó, tu tem um triângulo normal, este ponto vermelho aqui é o centro da circunferência em azul e também é o incentro do triângulo. Entendeu, galerinha? Então é isso, são os nossos 3 pontos notáveis. Lembra comigo? Ortocentro, encontro das alturas. Baricentro, encontro das mediatrizes. E incentro, encontro das bissetrizes. Tá ok, galerinha? Com isso eu quero agora que tu resolva os exercícios da página 11 e da página 12, as questões 8 e 9. Não perde tempo, corre lá, revê a aula, faz com calma, manda as resoluções para mim. A gente vai estar corrigindo nas próximas aulas. É isso, galerinha. Bons estudos para você.